que é a capacidade térmica ou calor específico sob volume constante. Então, muito bem, então vamos aqui tentar organizar como que nós vamos escrever. Para um Q mínimo igual a 3, e para esse Q mínimo igual a 3, nós então consideraríamos uma molécula monoatômica, onde então nós consideraríamos uma esfera com raio R. Quando o raio R tende a valores muito baixos, essa esfera tornar-se-á um ponto, aproximadamente um ponto, sob o contexto da modelagem geométrica da estrutura. Então, teríamos energia cinética de translação ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z, permitindo então 3 termos para compor a energia, 3 termos quadráticos em termos de velocidade. Então, nós já sabemos que essa expressão é capacidade térmica sob pressão constante, dividido por capacidade térmica ou calor específico sobre volume constante. Nós calculamos isso como Q mais 2 dividido por 2 multiplicado por R dividido por Q dividido por 2 multiplicado por R. Então, mais uma vez, esse resultado é igual a 3 mais 2 dividido por 2, e aqui 3 dividido por 2, divide o R, divide o R, divide o 2, divide o 2, temos 5 dividido por 3. Então, à medida que o Q aumenta, que esse termo Q aumenta, nós temos necessariamente, aqui podemos escrever como Q mais 2 dividido por 2, perdão, dividido por Q. Então aqui Q mais 2 dividido por Q. Então, à medida que esse número Q aumenta, o resultado dessa divisão necessariamente diminui. Então, nós podemos, por consequência, escrever que essa divisão ela é menor ou igual a 5 dividido por 3 e maior do que 1 necessariamente, em razão desta estrutura. Ótimo, e então nós fizemos o caso para Q mínimo igual a 6, considerando, por exemplo, aqui mais uma vez, para Q mínimo igual a 3, nós podemos considerar uma molécula monoatômica e uma molécula diatômica, uma molécula formada por dois átomos, por exemplo, ao longo do eixo X, dispostos geometricamente ao longo do eixo X. Então nós temos energia cinética de translação ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z, energia cinética de rotação em torno do eixo Y e em torno do eixo Z, respectivamente, energia cinética de vibração ao longo do eixo X e energia potencial de vibração ao longo do eixo X. Desprezando 4 termos, podemos permanecer com 3 termos, que seriam então os termos associados à energia cinética de translação. No caso de uma molécula do tipo poliatômica, composta por 3 átomos, ou 4 átomos, ou 5 átomos, ou seja, maior ou igual a 3 átomos, com um número maior ou igual a 3 átomos, nós então temos uma molécula poliatômica, e é adequado que se considere como mínimo as 3 energias cinéticas de translação ao longo dos eixos X, Y e Z, respectivamente, bem como as 3 energias cinéticas de rotação em torno do eixo X, em torno do eixo Y, em torno do eixo Z, podendo eventualmente ser desconsiderado o termo de energia cinética de vibração ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z, bem como as componentes de energia cinética, energia potencial de vibração ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z. Então, aqui nós calculamos detalhadamente, encontramos essa condição, 4 dividido por 3, e à medida que nós temos a divisão, mais uma vez aqui, essa divisão, Q mais 2 dividido por Q, então quando Q é igual a 6, 6 mais 2 é 8, e
Q é 6, nós temos, nesse caso, 8 dividido por 6, como poderíamos escrever. 8 dividido por 6, nós temos 4 dividido por 3. Então, 4 dividido por 3 é o valor máximo, e à medida que Q aumenta, nós temos uma diminuição dessa divisão. Então, nós podemos escrever aqui, vamos reorganizar. Então, aqui nós podemos escrever capacidade térmica ou calor específico sob pressão constante dividido por capacidade térmica ou calor específico sob volume constante, igual aqui a Q mais 2 dividido por 2R, e aqui Q dividido por 2R. Então, dividindo, nós sabemos Q mais 2 dividido por 2. Se o Q mínimo é igual a 6, aqui igual a 6, então nós temos essa divisão. Notoriamente, podemos afirmar que essa divisão é igual a 6 mais 2, aqui, perdão, aqui, divide R com R, 2 dividido por 2, então 6 mais 2 dividido por 6, então nós temos 8 dividido por 6, que é igual a 4 dividido por 3, e à medida que Q aumenta, então nós temos uma diminuição da divisão, de modo que é possível escrever isso menor ou igual a 4 dividido por 3 e maior do que 1. Muito bem. E quando nós estamos considerando esse termo, a chamada lei de Dulong e Petit, lei de Dulong e Petit. São nomes, me parece, franceses, eu não sei pronunciar adequadamente. Nós temos para Q mínimo igual a 6, então estamos estudando aqui a capacidade térmica molar, capacidade térmica molar de um sólido, sob volume constante. Então, essa capacidade térmica desse sólido, que em geral apresenta um volume constante, então nós temos Q dividido por 2 multiplicado por R, que é igual a 6 dividido por 2 multiplicado por R, que é igual a 3R. Essa é chamada Dulong e Petit, ou Dulong e Petit, mais literalmente. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto. Retomaremos oportunamente, dando prosseguimento à discussão sobre teoria cinética dos gases e falando sobre livre percurso médio de moléculas, de átomos, de íons do tipo cátion, do tipo ânion, de cristais, de partículas, de maneira geral. Muito obrigado a todos.